Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós trataremos da continuidade aí do estudo dos limites fundamentais, falando hoje dos limite fundamental exponencial. Na aula anterior, nós vimos que o limite fundamental trigonométrico ele é entendido desta forma, que é o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vai ser 1. E trabalhamos alguns exercícios nesse sentido. Tudo bem? Hoje trabalharemos o limite fundamental exponencial, qual seja o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito. E aí, professor, quanto é esse valor aqui? Esse valor, pessoal, como que se chega a esse valor? Lógico que usando uma tabela e usando a calculadora, porque são números verdadeiramente complexos no modo de dizer, de complexidade, ok? Então, quando você substitui números muito grandes aqui, você tende a dividir o 1 por um número muito grande, e aí você vai vai dividir um número elevado a uma potência muito grande, enfim, você vai ter o 1 dividido por um número muito grande, elevado a mais 1 elevado a um número muito grande. E aí você vai ter o quê? Por aproximação lá, um número conhecido na matemática, número de Euler. E este número de Euler, só para curiosidade, ele é aproximadamente, tá? 2,718, e aí eu vou colocar uma reticência aqui porque não é um número exato, ok? Então, ó, esse número, só para título de curiosidade, é basicamente isso aqui. É como se eu estivesse trabalhando o número π, é um número irracional. Esse número de Euler também é um número irracional. Bom, nós vamos trabalhar isso sem nos preocupar em provar essa igualdade, mesmo porque isso levaria um pouco mais de tempo, bem mais tempo, e não é o objetivo da nossa aula. Nosso objetivo é a aplicabilidade, é mostrar para vocês que nós não vamos encontrar efetivamente para achar esse número. O professor não vai pedir, determine o limite de mais ou menos infinito elevado de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Determine isso, você já sabe que é o número de Euler, E, certo? Lógico que você vai ter que fazer manipulações, em alguns casos, manipulações que você vai ter que raciocinar um pouco para poder chegar a essa conclusão aqui. Substituições de variáveis, enfim, aplicar regras de potenciação. Então vamos ao primeiro exemplo, que é interessante. Eu trouxe 3 exemplos bem básicos para vocês aqui, e em aulas futuras a gente vai se aprofundando no grau de complexidade em se tratando de limite fundamental exponencial. O primeiro exemplo diz o seguinte: eu quero achar o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a 4x quando x tende ao infinito. Bom, aqui é um limite bem tranquilo, a gente pode pensar da seguinte forma: isso é igual ao limite, se você conhece regra de potenciação, aqui é bem tranquilo, não requer muita dificuldade, ok? Isso é igual a quê? 1 mais 1 sobre x. E aí eu vou trocar de posição ali, vou colocar o x aqui e o 4 do lado de fora, certo? Bom, o limite de uma potência é a potência do limite. Então a gente pode escrever isso usando as propriedades aí do limite, né? Isso é igual, eu abro aqui um colchete e escrevo o limite ali dentro ali, tá? A grosso modo, limite quando x tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, eu fecho o colchete e elevo a 4ª potência. Bom, isso aqui, ó, nós já sabemos quanto vale. Isso é o número de Euler, número de Euler.
Número de Euler, perdão. Então, o número de Euler é porque eu estava acostumado a chamar de Euler, mas a forma de se ler é Euler. Mas lê-se Euler. Se entende como Euler, ok? Perfeito. Nesse sentido, nós temos o E, só que está elevado à quarta, resultado, o número de Euler elevado à quarta potência. Vamos ao próximo exemplo, que também não é tão difícil, só que agora nós vamos ter que fazer uma manipulação de tal modo que nós vamos chegar próximo, né, ou identicamente a esse formato aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente usa x aqui e está na variável x, ok, mas se tivesse w aqui, eu teria que ter w aqui e w aqui. Então não se prenda muito necessariamente às variáveis, e sim ao modelo matemático, tudo bem? Então vamos a essa questão. Nós precisamos encontrar, nós temos ali 3 sobre x. O que a gente precisa encontrar? 1 sobre u. 1 sobre u nesse caso aqui, né? Fazendo aqui, ó, ao invés de transformar esse 3 sobre x em 1 sobre u. Se a gente chama 3 sobre x é igual a 1 sobre u, a gente pode concluir que o x nada mais é, fazendo aqui, trocando de ordem aqui, fazendo a produto dos meios, produto dos extremos, x é igual a 3u. E note o seguinte, vamos fazer a substituição lá. Isso é igual ao limite, quando u tende a quê? Perceba o seguinte, se o x tender ao infinito, o u tende ao infinito dividido por 3, que não muda nada, ou seja, o u também tende ao infinito. Porque o infinito dividido por 3 continua sendo o infinito, é irrelevante. Então, ó, irrelevante no modo de dividir, né? Se dividir um número astronômico por 3 não vai representar nada, infinitamente, né? Grande, né? Não vai representar nada em termos de divisão. Então aí a gente substitui, aonde for x, eu vou trocar por 3u. Então eu tenho aqui, ó, e isso eu já adianto o meu caminho, que nós vimos no exercício anterior, 1 mais 3 sobre 3u elevado, o x nós não vamos chamar de 3u, opa, aqui a gente poderia até fazer a jogada, né? Colocar o u aqui e deixar o 3 sem acompanhante ali, tudo bem? E aí nós pulamos etapas aqui, ó, da de cima, porque nós já fizemos um exercício semelhante, nós podemos dizer que isso aqui vai dar limite, quando u tende ao infinito, de quê? De 1 mais 1 sobre u elevado a u elevado à terceira, ok? A forma correta seria essa. Então, ó, isso nós já conhecemos. O que é isso? O número de Euler. Número de Euler que resulta elevado à terceira potência. É o mesmo raciocínio, pessoal. Aqui, ó, se você não fosse desenvolver e quisesse chegar imediatamente à resposta, bastava você fazer 3 vezes 1 aqui, o coeficiente da potência aqui do expoente é 1. 3 vezes 1, 3. Então o expoente ficou 3. O número de Euler elevado à terceira potência. Vamos ao terceiro e último exemplo, e numa outra aula a gente vê um aprofundamento melhor
nessas questões. Bom, note o seguinte, se a gente encontrasse o limite de x tendendo a menos infinito, porque tanto faz mais ou menos infinito, vai dar o número de Euler. De 1 mais 5 sobre x, você iria deduzir e ia falar assim, então dá 5 vezes e, 5e, 5 elevado a e, perdão, 5 elevado a e, 5 elevado a e, e elevado a 5, estou invertendo, e elevado a 5. Mas, note que no expoente nós não temos o x ali, mas nós podemos desmembrar aí esse parênteses aqui, pois aqui é uma soma, né, uma adição, nós podemos desmembrar aquilo ali. Então, isso nós podemos ler da seguinte forma: limite, quando x tende a menos infinito, de quê? De 1 mais 5 sobre x elevado a x vezes 1 mais 5 sobre x elevado a 1. E aí a gente pode calcular esses limites separadamente. Isso fazendo uma coisa bastante organizada e didaticamente correto, ok? Isso vai dar o quê? O limite quando x tende a menos infinito, de quem? De 1 mais 5 sobre x elevado a x vezes o limite quando x tende a menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a 1, que é igual a ele mesmo, né? Isso aqui mesmo. Tudo bem? Podemos até colocar o 1 aqui, mas não vai mudar em nada. Perfeito. Uma coisa a observar é o seguinte: para nós encontrarmos isso aqui, nós teríamos que ir caminhando passo a passo até chegar. Ou seja, o correto de uma resolução para o aluno lá na universidade que está estudando esse tipo de limite é desenvolver e não chegar à resposta imediata apenas tão somente por comparação de exercícios, ok? Então, vamos fazer o passo a passo ali. Então, o que mais importa para nós é isso aqui, é tentar desenvolver isso aqui de modo a encontrar o nosso modelo aqui, ó. Limite quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Isso vai ser igual a e. Então, vamos fazer a troca, né, a substituição de variável, para ficar uma coisa que você vai ter uma cadência de entendimento. Então, ó, eu posso falar que 5 sobre x é igual a 1 sobre uma letra que você quiser. Pode colocar H, T, eu vou colocar U aqui, ó, tá? E aí você conclui que o x é igual a 5U, tá? Novidade nenhuma do que nós já fizemos. Quando o x tende a menos infinito, o u também tende a menos infinito. Porque é só você perceber, ó, quando você passa o 5 para o outro lado e substitui o menos infinito, você vai dividir o menos infinito por 5. Muda alguma coisa? Não. Você vai dividir uma coisa infinita por 5, vai continuar infinito. Tudo bem? Porém, nós dividimos o menos infinito por aquela coisa. Mas, como eu já disse anteriormente, o limite de x, quando x de 1 mais x, 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito, é igual a e. Então, não importa ser mais ou menos, que o resultado vai ser igual ao número de Euler. Ok, vamos ao raciocínio substituindo, e aí eu vou fazer aqui, ó, passando para esta substituição ali, ó. Então, ó, isto vai ser igual a quê? Ao limite quando u tende a menos infinito
E aí eu estou fazendo o x aqui nesse caso igual a u, né? De 1 mais 5, né? Perdão, sobre 5u elevado a 5u, porque o x é 5u. Tudo bem? Bom, feito as simples vezes, ó, o que é isso aqui? Presta atenção. Quando x tende a menos infinito, eu tenho um número dividido por um número muito grande, porém negativo. Isso nós já estudamos, nós vamos tender a zero aqui. Logo, vamos ter o que aqui? Vezes 1 mais, já calculamos, 0. Já calculamos esse limite, tudo bem? Então, nos cabe agora calcular isso aqui. Vamos cancelar esse com esse e vamos escrever melhor essa potenciação. Como que a gente escreve melhor essa potenciação? Colocando o 5 para fora das chaves. E aí a gente vai ter assim, ó. Isso vai ser igual ao limite, quando u tende a menos infinito, de quê? De 1 mais 1 sobre u elevado a u, isso vezes 1 mais 0, 1 mesmo, vezes 1. Isso vai dar o quê? Aqui nesse caso aqui nós já conhecemos, como eu disse, não importa a variável aqui, o importante é que todas sejam iguais. Isso é igual ao número de Euler. Então vai ser o número de Euler vezes, esquecemos de colocar o 5 aqui, né? O número de Euler elevado à quinta vezes 1, que vai dar o número de Euler elevado à quinta potência. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe com seu amigo que vai fazer faculdade aí, que vai entrar no primeiro período, e até a próxima videoaula.